Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Jeremias. É o nosso 9º encontro. Vamos trabalhar o livro de Jeremias, capítulo 4, do versículo de 1 a 8. Embora, diante dos comentários que eu tenho visto, muitas vezes alguns versículos não são comentados, se tem um salto ali, para se comentar algumas partes que eles julgam mais importantes. Então, eu vou tentar também preencher esse vazio, fazendo esse comentário que eles deixaram de fazer, tentando contextualizar naquilo que nós encontramos. Não é? É claro que no tempo de Josias, nós devemos ter essa noção, no tempo do rei Josias, nós encontramos 3 grandes inimigos para o povo de Judá, que era o Egito, que era uma grande potência naquela época, que também é a Síria, porque Israel era vassalo da Síria, né? E também nós vemos uma nação crescente, que depois vai se impor à Síria, que é Babilônia. Então, diante disto, nós vamos ver que esses primeiros inimigos se referem justamente a essas ameaças desses povos, principalmente a Síria e o Egito. Então vamos fazer a nossa leitura. Se você, capítulo 4, versículo de 1 a 8. Se você quiser voltar, Israel, volte para mim. Oráculo de Javé. Se você se afastar de suas abominações, não andará mais errante. Seu juramento será este: pela vida de Javé, com fidelidade, direito e justiça. Então as nações se considerarão abençoadas por você, e de você se orgulharão. Assim de Javé aos homens de Judá e à cidade de Jerusalém. Cultivem para vocês um campo novo e não semeiem entre espinhos. Circundem-se em honra de Javé. Circundem o coração, homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que a minha ira não saia como fogo e queime, e ninguém possa apagá-la por causa do mal que vocês praticaram. A desgraça vem do norte. Levem a notícia para Judá, façam que Jerusalém ouça, toquem a trombeta no país, gritem com toda a força. Reúnam-se, vamos entrar nas fortalezas, levantem a bandeira para o lado de Sião, escondam-se, não fiquem aí parados. Do norte, venho trazendo uma desgraça, uma grande devastação. O leão saiu da sua toca, o demolidor de nações levanta acampamento e sai da sua moradia. Vem fazer do seu país uma ruína, e suas cidades ficarão destruídas e sem moradores. Por isto, vistam-se de luto, batam no peito e gritem de dor, porque não conseguimos escapar do fogo da ira de Javé. Este é o texto complexo do profeta Jeremias. Jeremias faz aqui uma exposição das condições concretas para o retorno, um pedido, uma súplica de conversão, mas eles não vão querer se converter. Eles vão querer pagar para ver. Se Javé fez aliança com eles julgavam que eles estavam protegidos, nada de mal iria acontecer-los. Mas esqueciam que havia necessidade de responder à aliança como fidelidade a esse pacto que Javé fez com seu povo. Não basta fazer o pacto, as pessoas têm que viverem esse pacto. Então, Jeremias faz a exposição das condições concretas para o retorno.
Nós vemos aqui Jeremias, no capítulo 4, versículo 1 a 4. A exigência da retidão e da justiça, no capítulo 4, versículo 2. A purificação e a circuncisão do coração, no capítulo 4, versículo 3 a 4. Então vejamos, versículo 1. Se você quiser voltar, Israel, volte para mim, oráculo de Javé. Se você se afastar de suas abominações, não andará mais errante. A frase inicia como uma disposição de Israel, que coloca a liberdade à disposição do povo. Se quiser voltar. É um nível ético, está no nível do querer. Javé faz o convite, volte para mim. O Deus Javé é o Deus da aliança. Ele não rompeu com a aliança. Ele espera o retorno do seu povo. Quem rompeu com a aliança foi o povo, não foi Javé. Mas a volta implica uma exigência. Israel deve se afastar das abominações, isto é, da idolatria. Ao afastar da idolatria, Israel não andará mais errante. O Deus da aliança é Javé, não os ídolos. E na aliança, Javé pede exclusividade como único. Deus é o esposo de Israel. Já dizia o livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Não tenhas outros deuses diante de mim. Também no livro do Deuteronômio, capítulo 5, versículo 7. Versículo 2. Seu juramento será este: pela vida de Javé, com fidelidade, direito e justiça. Esse é o juramento que o povo deverá fazer para refazer a aliança, retomar a aliança. Então as nações se considerarão abençoadas por você, de você se orgulharão. A fidelidade a Javé Deus, a aliança, fará de Israel uma bênção das nações. É uma exigência de retidão, de direito e de justiça. O tema se refere à bênção de Abraão e à sua descendência, que diz: em você todas as famílias da terra serão abençoados. Livro do Gênesis, capítulo 2, do versículo 3b. Outra citação. Uma vez que Abraão se tornará uma nação grande e poderosa, e que através dele serão abençoadas todas as nações da terra. Gênesis, capítulo 18, versículo 18. É a promessa de Javé a Abraão e seus descendentes. Uma outra citação. Por meio da descendência de você, isto é, Abraão, todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Livro do Gênesis, capítulo 22, versículo 18. E outras citações da fidelidade a Javé por Abraão. Capítulo 26, versículo 24, capítulo 28, versículo 14. Assim, a fidelidade do povo de Javé, povo que Javé escolheu em Abraão, vivendo a aliança, o direito à justiça. É assim que eles devem manter o seu voto de fidelidade a Javé. Pela vida de Javé, centro da vida do povo. Por meio deste povo, as nações da terra serão abençoadas por Israel. E se orgulharão por Israel e pela fidelidade de Israel. Versículo 3. Assim diz Javé aos homens de Judá e à cidade de Jerusalém: cultivem para vocês um campo novo e não semeiem entre espinhos. Os homens de Judá, que é o reino do sul, e a cidade de Jerusalém, que é a capital de Judá, Javé dirige, então, neste momento, uma ordem, uma renovação total. Nós vamos ver que destes versículos, do capítulo 4, do versículo 3 a 31, é uma coleção de poemas nos quais o Senhor e o profeta falam alternadamente. Nós vamos ver ainda. Aqui Javé está falando por meio do profeta. Se deve renovar, reiniciar, dar iniciativa ao novo.
Cultivem para vocês um campo novo. É uma disposição nova, interior e exterior. É muito mais do que as práticas negligenciadas ou esquecidas, pelo abandono de Javé e o culto aos outros deuses, que fez com que Judá se afastasse do Deus da aliança. Se deve iniciar um campo novo, sem idolatria, e não entre os espinhos, longe dos ídolos. Para isto é necessário a ordem, que encontramos no versículo 4. Então vamos ver qual a ordem. Versículo 4. Circundem-se em honra a Javé, circundem o coração, homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que minha ira não saia como fogo e queime, e ninguém possa apagá-la por causa do mal que vocês praticam. O tema da circuncisão não é da carne, mas a circuncisão do coração. Javé exige uma conversão, que é mais do que a restauração de práticas religiosas negligenciadas. Vem exigida aqui a circuncisão do coração, uma conversão sincera, interior, para que o povo venha abençoado e não seja castigado pela ira de Javé. Devido ao mal cometido, à idolatria, que foi o rompimento com a aliança, o abandono de Javé. Que os habitantes de Judá e a capital, Jerusalém, possam praticar essa circuncisão. A circuncisão era em Judá o sinal da aliança, mas esse sinal só tem significado se corresponder a uma fidelidade interior, a circuncisão do coração. Mas o povo de Deus tem o ouvido incircuncisos. Jeremias fala isso no capítulo 6, versículo 10. Ele recusa se converter, cabeça dura. Se não houver conversão, circuncisão do coração, o futuro será a destruição, o desaparecimento do próprio povo, simbolizando no fogo que consome sem que alguém possa apagá-lo, inextinguível, é a derrota total. Tudo destruído. O mal traz suas consequências destrutivas. Na infidelidade de Judá, pode-se ver no futuro a própria destruição. A desgraça vem do norte. Versículo 5. Levem a notícia para Judá. Façam que Jerusalém ouça. Toquem a trombeta no país. Gritem com toda a força. Reúnam-se. Vamos entrar nas fortalezas. Anuncia-se um alarme. Algo grave vai acontecer. Aqui temos, neste versículo, 5 imperativos. Levem, façam, toquem, gritem e reúnam-se. Levar. Levem a notícia para Judá. O mensageiro sai para levar a notícia. O objetivo é alertar os camponeses para fugir e buscarem refúgios dentro dos muros das cidades fortificadas, a fim de se proteger. 2. Façam que Jerusalém ouça. Jerusalém é a capital, verbo fazer. Que Jerusalém ouça e se prepare para a guerra. 3. Toque a trombeta. Tocar. O alerta para que a cidade se prepare para a guerra. O inimigo se aproxima. 4. Gritem com toda a força. Verbo gritar. Para preparar, para alertar o aproximar do inimigo e assim possam preparar a defesa. O inimigo está em movimento. 5. Reúnam-se. Reunir. Que todos se refugiem na fortaleza e que fechem os portões. Versículo 6. Levante a bandeira para o lado de Sião, escondam-se, não fiquem aí parados. Do norte venho trazendo a desgraça, uma grande destruição. Mas 3 imperativos neste versículo.
levantem a bandeira. 1. Segundo, escondam-se. 3. Não fiquem aí parados. Ao lado do versículos 5 e 6, então nós temos 8 imperativos. É o Senhor dono, é o Senhor Javé que é dono da história. É Ele que fala. O sinal. A bandeira para o lado de Sião. Sião é Jerusalém. Levantar o sinal para dar a notícia, ameaça que está sendo dirigida à cidade. É para o lado da cidade, onde fica a cidade. A ameaça se aproxima. As pessoas devem se esconder. Não se deve ficar parado, pois a ameaça vem chegando. Do norte vêm os inimigos, ameaçando Judá e a capital Jerusalém. Deus anuncia a chegada da ameaça. A Bíblia da tradição ecumênica, Tebe, diz: faço vir do norte uma calamidade. Parece o exército da Síria, ou então o exército cita. Ainda não tem o sentido da Babilônia, que ainda está crescendo neste tempo, do rei Josias. Versículo 7. O leão sai da sua toca, o demolidor das nações levanta acampamento e sai da sua moradia. Vem fazer de seu país uma ruína, e suas cidades ficarão destruídas e sem moradores. O inimigo, com seu exército, o leão, sai da toca. O inimigo é um leão feroz. Este exército inimigo sai da toca, isto é, passa pelo vale profundo do Jordão e prepara uma invasão. Como Judá não quis se converter, o inimigo prepara a destruição das cidades de Judá e as cidades ficarão desertas. Com ferocidade, o inimigo se aproxima. Israel não quis se converter, então a consequência da não fidelidade a Javé, eles fizeram a escolha e serão destruídos pela sua própria escolha. Não há proteção para Judá. Versículo 8. Por isso, vistam-se de luto, batam no peito e gritem de dor, porque não conseguimos escapar do fogo da ira de Javé. Diante da invasão imediata, o povo vem chamado a realizar os ritos penitenciais, vestir de luto, com saco. Era um linho áspero, vestuário para o lamento. Bater no peito, gritar de dor. Deus continua a estar irado com seu povo. Porque Judá não conseguiu escapar do fogo devorador destruidor da ira de Javé. O povo procura comover Javé com ritos penitenciais. Quem sabe Deus, diante dessa ameaça, vai lembrar do seu povo. Depois nós vamos dar continuidade, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.